Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um devocional abençoado e quero hoje estar refletindo sobre essa palavra poderosa do Senhor que se encontra no livro de Daniel, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 20, 21 e 22. Olha como é poderosa essa palavra. E falou Daniel e disse: Seja bendito, ó glória, o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Esse é o Deus que você serve. E hoje o Senhor, esse Deus todo-poderoso, que revela o oculto e o escondido, que te coloca numa situação na qual somente você vai poder ajudar aquelas pessoas para que o nome dele seja glorificado. Esse é o Deus que você serve e ele manda você se posicionar e estar confiando nele, porque ele vai te usar e quando ele te usar, vai acontecer com você da mesma maneira que aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque essa passagem de Daniel estava lá preso, cativo, né? E já tinha feito prova com Deus que não ia comer nenhum dos manjares do rei. Porém, todavia, aquele povo sempre tinha os seus métodos, né? E o rei teve sonho que nem ele lembrava, mas aquilo estava atormentando ele. E ele precisava que alguém desvendasse aquilo. Então ele chamou os reis, os magos, os adivinhos, todos do reino e da província, de todas as redondezas, e ninguém. Por quê? Porque aquela tormenta no coração do rei era para exaltar, era para colocar numa posição de honra a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Todavia o rei se irou tanto que falou que ia matar todos. Mas aí disseram ao rei que havia um hebreu que poderia ajudá-lo. Chamaram Daniel. Daniel disse para o rei: Eu de mim nada posso, mas vou orar ao Deus do impossível e ele revelará. Daniel foi, orou e Deus revelou a ele na noite e Daniel foi e disse ao rei tudo o que ele tinha sonhado. Então é por isso que Deus aqui, ele diz, Daniel fala que ele é o único que é bendito. Ele é o único Deus todo-poderoso para sempre. Ele é o único que dá sabedoria. E a sabedoria não vem do homem, a sabedoria vem do céu. Somente o Senhor. Por quê? A sabedoria vem do temor no Senhor. E além de tudo isso, ele diz aqui algo mais profundo. Ele muda os tempos, ele muda as histórias, as estratégias, ele faz o que ele quer, independente da situação que você está. Não se esqueça de que Deus, ele pode transformar esta situação aí. Ele pode criar uma situação como ele criou aqui, para que você seja honrado, para que você seja colocado onde ele tem planejado para você. Muitas das vezes vocês têm olhado a sua situação e dito isso aqui é impossível. O que o Senhor falou através da boca do profeta é impossível de acontecer. O que o Senhor disse que colocaria nas minhas mãos, não tem como. Já dobrei turno, já fiz de tudo e não consigo. Não há como, não há possibilidade. Não tem como eu chegar na posição que eu quero, não tem como eu estabelecer um salário melhor, porque, como o Senhor disse que me daria,
porque não tenho estudo. Não tem como eu chegar ao patamar de prosperidade que o Senhor disse que eu chegaria, porque eu sou uma pessoa humilde, pequena. E aqui eu estou dizendo humilde de questão assim, de não ter estudo. Porque as pessoas não sabem o que quer dizer esta palavra, humildade. Pois humildade não quer dizer posição. Mas aqui eu estou colocando como posição para que você entenda. Isso somos nós pensando com o nosso olhar de ser humano, limitado, pequeno. Mas Deus disse que Ele muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece reis. E Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Então, se você tem servido a esse Deus, não tem porquê Ele não fazer. Todavia, Ele diz aqui embaixo, Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e mora na luz. Então, nós não conseguiríamos jamais esconder algo do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos honra quando nós somos sinceros com Ele, quando nós andamos segundo a palavra dEle, quando nós somos honestos, quando nós andamos segundo os preceitos da palavra dEle, Ele nos honra. E o que é esse profundo e escondido que Ele revela? O Senhor, Ele revela coisas sobrenaturais. E aqui o que Ele revelou para Daniel era algo que nem mesmo o rei sabia que tinha sonhado. Sabe aquele dia que você tem a impressão de que você sonhou com algo, mas você não lembra? Então, é dessa maneira, você não vai conseguir lembrar, mas o Espírito Santo de Deus trouxe a revelação para Daniel do que o rei, ou melhor, do que o Senhor queria com aquele povo. E naquele momento, o rei honra Daniel, coloca ele como um dos grandes, dos maiorais, os amigos dele também, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabemos que mais lá na frente vão tentar derrubar Daniel de novo, vão tentar fazer com que ele veja as coisas por outro olho, que ele seja lançado na cova dos leões. Mas Daniel sabia o Deus que ele servia. Mesmo que haja situações nas quais você vai falar assim, a honra veio, mas veio peso também, com certeza. E é por isso que muitas das vezes o Senhor, Ele nos prepara para viver algo maior, para viver algo melhor, porque nós temos que estar preparados para viver a bênção do Senhor. Muitas das vezes nós não recebemos ainda nada do Senhor, porque Ele está nos preparando. Ele está nos moldando, nos ensinando a sermos dependente dEle, a sermos 100% dependente dEle. E o Senhor nesta manhã hoje está te dizendo, eu vou colocar nas tuas mãos tudo o que eu te prometi. Todavia, deixe tudo o que tem te impedido. Abra o seu coração, porque o Senhor é aquele Deus que conhece a intenção que há nos nossos pensamentos e discerne a intenção que está no nosso coração. Ele conhece, Ele vai até a divisão da alma e do espírito, e é dele esse poder. Todavia, Ele é o Deus do impossível. Ele faz sem pedir licença para ninguém. E o que Ele prometeu para a sua vida e para a minha vida vai acontecer. E está muito perto. Sabe aquela situação impossível? Sabe aquele processo que o Senhor, que você está achando que aquilo lá não é para você? Então o Senhor vai assinar ao seu favor. O Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai entregar nas suas mãos. E não se esqueça de dizer que só o Senhor é Deus. Porque se você se esquecer, tudo isso vai voar pelo ralo. Você vai se encontrar talvez numa situação
muito mais difícil do que antes. Então, agradeça ao Senhor, seja sábio, porque o Senhor, Ele te dá essa sabedoria. Faça como Daniel, não se vanglorie. Daniel disse que assim, ó, é do Senhor que vem isso. É do Senhor. É o Senhor que revela. É o Senhor, Deus do impossível. Aquele falava Deus do invisível para aquele povo pagão. É o Deus invisível que vocês não servem, Daniel falava para aquele povo, que vai fazer. Não é nada que você possa ver, é algo que você vai esperar no Deus do impossível. Naquele que fez por você, por amor a você. E Ele continua fazendo. Então, assim como Daniel, somente creia. Não se preocupe que se vai ter cova de leões. Não se preocupe se vai ter fornalha ardente. Somente confia no Senhor. Porque é Ele, é o Deus que vos poderá livrar. Só Ele é. Só Ele pode te livrar. Só Ele pode te dar vitória. E só Ele é o Deus que faz o impossível e coloca nas tuas mãos a vitória que você tem buscado. Não tem como, está tudo fechado, está tudo contrário, está tudo dizendo que não há possibilidades, mas nós não servimos um Deus que age quando as coisas estão fáceis, porque quando está fácil, nós mesmos fazemos. Nós servimos um Deus que faz o impossível, porque Ele é o Deus que só age quando nós tiramos as nossas mãos. Ele faz quando você coloca nas mãos dele e descansa nele. Ele faz quando você fala, Pai, eu não sei mais o que fazer. Ali, quando você se sente só o pó, na sua fraco, sem forças para nada, ali naquele momento, você entrega nas mãos do Senhor e Ele diz para você, é naquele momento que você é mais forte, porque eu vou guerrear por você, eu vou fazer por você, eu vou entregar para você, nas tuas mãos, tudo. Então, quando você estiver se sentindo derrotado, fraco, não se preocupe. É neste momento que você está mais forte do que imagina, porque o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, está guerreando por você e vai colocar nas tuas mãos tudo o que você tem pedido a Ele. Então confia no Senhor. Eu vou tirar uma outra palavra para confirmar o que o Senhor disse aqui para você, que Ele é um Deus que revela, Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que cria, que muda a hora, que muda o tempo para te abençoar. E essa é a palavra que o Senhor vai deixar para confirmação. Ô glória! Está em Jeremias primeiro, e eu vou ler aqui assim, ó. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Assim diz o Senhor para você. O Senhor aqui confirmando a palavra diz que é Ele quem faz. É Ele quem te dá o dom. É Ele quem te coloca. É Ele quem tira. É Ele quem derruba. É Ele que arranca. É Ele que muda, estabelece reis, tira reis. Ninguém faz nada se Ele não permitir. Ah, tem tanta ruindade no mundo, não sei o que.
Deus te deu livre-arbítrio, você escolheu. Você fez uma escolha errada. Mas Deus não deixa de cuidar dos seus. Deus não deixa de cuidar da sua casa. Dobre o seu joelho, peça perdão ao Senhor e você verá o que Ele pode fazer. Sinta e saiba que esse é o Deus que você pode confiar 100%. Vamos posse dessa palavra. Deus é contigo. Até amanhã para o próximo devocional.